Olha só, o tempo seco chegou. Tá sentindo já aí na sua casa? Eu tô, gente. E com ele, não é só o desconforto na respiração que aparece. A nossa pele também sente e muitos efeitos da baixa umidade do ar. Ressecamento, coceira, irritações e até o agravamento de algumas doenças. Mas o que acontece com o nosso corpo nesse período? E o mais importante, como proteger a pele e evitar esses problemas. Para explicar os principais cuidados e dar as dicas simples para atravessar essa época do ano sem prejudicar a nossa pele, quem conversa comigo agora é a dermatologista Jéssica Vilela. Boa tarde, Jéssica. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você. Para falar sobre essa questão que é realmente, né? Começa agora em finalzinho de abril e a gente começa a sentir, né? Primeiramente a respiração e agora também quando a pele da gente vai gritando. Exato. Não é isso? É isso. E me explica, por que isso acontece? Pra gente começar aí, né? Porque eu acho que o pessoal de casa quer saber por quê. Sim. Então, igual você falou, eu gosto muito de contextualizar, a gente é um ser humano inteiro, né? Então, o primeiro sinal ali é a coriza, a gente começa a espirrar, todo mundo começa a ficar gripado, né? Tira aquele tanto de coisa do armário. E aí vem logo o ressecamento da pele. Então, é aquela coceira que vem logo depois do banho, aquela sensação que a pele está pedindo, né, clamando por água, por um hidratante. E por que isso acontece, né? Essa época do ano é muito mais fria, muito mais seca. Então, a primeira coisa que a gente começa a fazer é o banho mais quente. E o banho mais quente já começa a tirar essa barreira da pele. Nossa, eu já me vi aqui, porque eu já comecei a tomar banho, às vezes, fervendo. Quando começa a esfriar, é fervendo mesmo. Eu falo que o banho morno, a frio, tá tudo certo. Agora, aquele banho quente, de escaldar frango, que não dá. Porque esse, né, tira toda a barreira de proteção da nossa pele. Junto a isso, muitas pessoas têm o hábito de usar bucha, esponja, então a pele que já está sensível vai perder mais ainda barreira de proteção da pele mesmo, né? Entendi. E aí, assim, por exemplo, a gente fala muito sobre irritações na pele, né? Sim. Tem pessoas que vai chegando essa época do ano, e eu não estou falando nem de frio, né? Eu estou falando ainda da questão do tempo seco, umidade. Aqui em Minas, né, Uberlândia, Tranco Mineiro, a gente chega a 13, 12, às vezes, em alguns momentos, né? 12%. E isso aí, por que a irritação, a pele vai ficando irritada, porque está ressecada? Isso. Eu costumo explicar que assim, ó, a nossa pele ela precisa de uma barreira de proteção. Então essa barreira é como se fosse a primeira camadinha aqui. Então se a gente está tirando ela ali com bucha, com água quente passando, com sabonetes agressivos, então, por exemplo, sabonetes antibacterianos, que a gente não deve tomar banho com eles, a gente deve dar preferência sempre para sabonetes mais suaves, sensíveis, hidratantes. Se a gente já está fazendo tudo isso, o clima está muito seco e a gente não está repondo, hidratando essa pele, não tem pele que resista, né? Exatamente. E uma coisa que eu gosto muito de frisar é beber água é super importante para o organismo, mas essa água que você está ingerindo não é o suficiente, às vezes, para a gente colocar a hidratação na pele. Essa hidratação tem que ser feita diretamente na pele. Então, a gente precisa de passar hidratante. Então, a gente tem que tomar muita água e passar o hidratante. Mas qual que é hidratante? A gente, às vezes, fica em dúvida. Assim, mas eu posso passar qualquer hidratante ou tem específicos? Por exemplo, fala-se muito de ureia, se eu não me engano, né? Tem muitos ativos hoje, né? Isso. Bom, explicando de forma bem simples, dá preferência para os hidratantes médicos, que são aqueles sem muito cheiro, sem muita cor, porque eles vão conseguir te entregar mais ativos, principalmente da emoliência, da umectação, que é o que a gente precisa na pele. A pele precisa estar hidratada. Então, eu sempre falo que é uma pele cheirosa, um hidratante colorido, um Victoria's Secret, alguma coisa nesse sentido, passe o hidratante médico primeiro, que ele vai garantir a sua hidratação. E por cima você passa o seu perfume e seu cheirinho habitual, que você vai garantir a hidratação da pele. Ó, nós estamos aqui com hidrate por dentro e por fora. Sim. Evite banhos muito quentes. Todas as dicas que a doutora já está dando aqui. Ó. Use sabonetes suaves. Hidrate logo após o banho. Sim. Isso, a gente hidrata ainda, molhado ainda, e depois deixa secar naturalmente, ou não tem isso? Tem, na verdade, assim, hoje a gente já tem até algumas opções para usar no banho. Você pode substituir o sabonete tradicional pelo óleo de banho, por um hidratante de banho, que já ajuda a hidratar desde a hora que você já está ali no chuveiro. E logo que você sai, os poros estão um pouquinho mais abertos. Sim. Então é a melhor hora para você hidratar. Você pode secar, lembrando sempre de não esfregar muito a pele e, na verdade, dar mais batidinhas. E passa o creme ali ainda no banheiro, que aí esse vaporzinho ajuda a entrar um pouco mais. Agora, doutora, esse tempo seco afeta todo tipo de pele? Ou tem, por exemplo, porque a gente sabe, né, que existem tipos de pele, mais oleosa, mais seca, normal. Todos os tipos ou não? Tem peles que sofrem mais?
tem peles que sofrem mais. Por exemplo, a pele da pessoa que tem dermatite atópica, que é uma doença que deixa a pele mais sensibilizada. A pessoa que naturalmente já tem uma pele mais seca vai sofrer mais também. Mas até as pessoas que têm pele oleosa, que têm pele mista, por exemplo, vão sentir essa diferença. Tanto que eu falo que ao longo do ano não basta uma visita no dermatologista, precisa de mais de uma, porque a nossa pele muda muito ao longo do ano. Então, se eu tenho uma pele mista, oleosa, mas eu tô num tempo mais frio, a pele também muda. Ela vai precisar de mais hidratação. Lembrando que até pele oleosa precisa de hidratar também, mas tem o hidratante certo. Olha só, exatamente, porque às vezes a pessoa pode estar cuidando, não sei, né, gente? Estou falando aqui, a doutora que vai falar, que eu não sou especialista, mas às vezes a pessoa está passando um hidratante para a pele seca, na pele oleosa, Exato. Em vez de ajudar, ela está atrapalhando. Sim. Olha só, fica a Então, dica. na verdade, se você não está usando o hidratante específico para o seu tipo de pele, e é muito sobre a questão de veículo, igual o veículo de transporte, né? Todo mundo leva a mesma coisa, mas o avião leva mais rápido, vamos supor, que o carro. Então, para a nossa pele vale a mesma coisa. Então, a gente tem um veículo para levar para diferentes tipos de pele, cada tipo de hidratação. Uma questão que acredito que muita gente também fique, os lábios. Como que se hidrata os lábios nessa época do ano? Porque fica ali ferido às vezes, Ressecado, né? Muito rachado. ressecado, rachado. Não é o mesmo hidratante do rosto, né? Não, são diferentes. Eu gosto muito de vários hidratantes labiais, mas assim, aqueles à base de vaselina, à base de manteiga de cacau são muito bons e tem alguns um pouco mais densos. O que eu gosto muito também é de indicar uma máscara que é um pouquinho mais potente para dormir e ao longo do dia um hidratante labial mais leve. Olha, nós estamos aqui com algumas coisas também, dicas, ó, não esqueça do protetor Exatamente, solar. eu já ia falar disso. Faça chuva, faça sol, né? Faça frio ou faça sol. Tem que usar o protetor solar todos os dias. E o protetor solar, isso que a gente às vezes tem dúvidas, por exemplo, tem vários tipos, né? Sim. Inclusive os mais oleosos, os mais sequinhos, o protetor solar em maquiagem, tem cor, né? Tem base. Tem algum que seja específico, ou seja, melhor para essa época do ano ou não? Não, isso não tem. O que a gente tem que reforçar muito é que precisa ser utilizado, porque muitas pessoas olham lá fora e falam, hoje está nublado, hoje está chovendo, não precisa, né? Algo que ajuda muito. Hoje em dia, na maioria dos telefones, né, tem um aplicativo que você consegue ver o nível ultravioleta que está. Então, esse nível, às vezes, no próprio aplicativo já te fala assim, use protetor solar até às 5 da tarde, use protetor solar até às 4. Olha só que então, interessante. você consegue ter essa percepção, mas na dúvida, usa sempre. Ótimo. Cuide dos lábios, ó, como nós falamos, e das mãos. Importante demais, as nossas mãos, né? Porque ela tá ali sempre em contato também com outras coisas, às vezes dona de casa, né? Sim. Quem mexe, por exemplo, no salão, então resseca muito, né? Sim. E nessa época piora. Piora. Falo da minha profissão, que a gente mexe muito com álcool, muito com luva, dona de casa que tá mexendo Exatamente. com detergente, químicos, né? A pele resseca muito e não só pelos produtos de limpeza, mas principalmente pelo contato em excesso com a água, né? Com a água, com o álcool, com esses ativos. Então, o que acontece? A gente precisa lembrar que a hidratação da mão é super importante, então aqui vão 2 dicas. Primeiro, um sabonete mais suave para as mãos, então nada de sabonete antibacteriano para quem não precisa. Claro, o ambiente médico é diferente, mas em casa, optar por sabonetes mais suaves, mais hidratantes e um hidratante específico para as mãos logo depois que você mexeu com água, mexeu na louça ali, já hidrata as mãos para garantir. Então é bom sempre ter um hidratante na bolsa, né? A mulher, ou então o Todo homem mundo. levar ali no carro. Exato. Olha, dicas maravilhosas. E o pessoal de casa está participando, tá gostando de ver, Que gente. bom. Sextou aqui, estamos juntinhos, hein? Olha só, a Angélica Augusto gostaria de saber o melhor creme para os pés ressecados. Bom, sobre os pés, para avaliar o melhor, a gente precisa realmente avaliar o grau de ressecamento, se tem fissura, rachadura, ou se está só mais superficial e ressecado. Mas uma dica muito boa que eu dou é poder passar um creme à base de vaselina ou com uma ureia mais leve, menos de 10% ali, porque não posso indicar ureia mais forte que isso para todo mundo. Pôs esse creme à noite, passa o plástico filme e coloca uma meia. O pé acorda um pezinho de princesa. Olha, fica a dica, hein? Amanhã, sábado, pezinho de todo mundo. Pé de princesa. Gostei dessa dica, hein, doutora? Aí aqui, vamos ver aqui, ó. Umidifique o ambiente. Sim, isso é importante. super importante. Para a pele também, porque a gente sabe que para a respiração é maravilhoso, mas também ajuda Ajuda na pele? muito, porque é o mesmo raciocínio do clima, né? Se o clima mudou e o clima tá mais seco, a nossa pele sente, assim como em casa. Então, tendo esse umidificador vai ajudar tanto na respiração quanto na parte da pele também. Olha só. Evite esfoliação excessiva. Esse é um assunto que realmente é importante a gente falar aqui, porque a gente sabe que esfoliação é realmente importante fazer, tanto, né, no rosto, no corpo e nos lábios também, né? Mas tem que tomar cuidado. Tem.
Aqui entra muito o princípio da bucha. Então, o que a bucha faz com o nosso corpo? Ela esfolia ele diariamente. Por isso que a gente não deve usar a bucha. Porque a esfoliação, ela pode ser feita esporadicamente, né? Nem algo que a gente precisa fazer. Se você tem uma boa rotina de pele, de hidratação, de cuidados, a esfoliação, ela muitas vezes fica como a cerejinha do bolo. Podendo acontecer ali de 1 a 2 vezes no mês, não muito mais frequente que isso, a não ser que seja um caso específico. Mas não tem necessidade. E tem gente que já mandou aqui, então já vou fazendo as perguntas, porque nossas amigas já devem estar aí curiosas. Sim. A Bianca, doutora Jéssica, quer saber, os lábios ressecados o ano todo, o que fazer para manter eles hidratados? Usar aqueles produtos oleosos é melhor? Então, os lábios, duas considerações importantes pra gente fazer é que pessoas que usam muita maquiagem, é importante retirar essa maquiagem, não é o batom cosmético que vai hidratar. E preferir produtos ali à base de vaselina, manteiga de cacau, que vão ajudar a manter essa boca hidratada durante o período da noite. Principalmente pessoas que às vezes dormem com ar-condicionado ou ventilador, porque o tempo ainda tá seco, mas ainda tá abafado. Sim. Então isso acaba prejudicando ainda mais os lábios. A Alexandra, um beijo para Bianca, que participou com a gente. Perguntas. Alexandra, minha filha tem dermatite crônica e sempre irrita nas juntas e na pálpebra dos olhos. Coça muito, que até chega a machucar. Nossa, imagino. Qual o melhor tratamento para ela? Bom, por tudo que ela falou, eu imagino que seja um caso de dermatite atópica, que é onde a gente tem mais uma coceira mais intensa, uma lesão mais frequente nessas áreas de dobra mesmo, e pode acontecer no rosto também. Então, a maior dica seria hidratar, né? Tudo que eu já falei antes, evitar a bucha, banhos mais mornos a frios, produtos hidratantes, sempre mais à base daquele sem cheiro, sem cor. E evitar, assim, de esfregar muito, né? Todas aquelas outras dicas. Que a principal coisa que a gente tem que fazer pela nossa pele é preservar a barreira dela. Então, é hidratante, hidratante, hidratante. Ok, então um beijo para Alexandra. Obrigada. Denise Oliveira, como saber o tipo de pele que eu tenho? Gente, que pergunta maravilhosa essa. Ótima porque pergunta. a gente realmente, né, isso é para pele oleosa, para pele seca, normal. Primeiro tem que Mas saber, como né? eu sei qual que é a minha pele, né, Exatamente. doutora? Se você não tem a menor ideia de como que é a sua pele, experimenta um dia ficar sem nada, né? Acordar, lava o rosto só com água e ver como ela se comporta ao longo do dia. Então, existe muito aquela pele mista, que é aquela pele que tem regiões secas, mas, por exemplo, zona T fica muito oleosa. Então, ao longo do dia, vai pregando, melando. A pele que tem acne, que são as espinhas e os cravos, já é uma pele mais oleosa, com tendência à acne, né? E se a pele tá seca, tá normal, aí é mais fácil de detectar. Você lavou ela ali, mas ao longo do dia ela vai ficar geralmente intacta ou até repuxando, quando for uma pele mais seca. Olha só. E esse teste pode ser feito nesse tempo seco também, que vai dar Pode, certo? assim, igual eu falei, mesmo a pele oleosa ou a pele seca, a pele da gente vai mudando ao longo do ano, porque Sim. o clima muda. Então, nesse tempo mais seco, a maioria das pessoas, mesmo com pele oleosa, às vezes tende a achar que a pele está um pouco mais ressecada, porque precisa de hidratar. Mas esse é um teste bom, porque a pele oleosa, por exemplo, ela vai estar sempre oleosa. Às vezes ela vai estar um pouquinho menos nesse tempo, mas ainda assim oleosa. Ótimo, um beijo para Denise. Obrigada aí pela pergunta, Denise. Acho que ajudou muita gente a descobrir, né, agora qual é o tipo de pele. A Beatriz, eu não consigo dormir sem passar batom, pois hidrata os lábios. Está correto, doutora? Então, novamente a questão do cosmético, né? Igual dormir de maquiagem, a gente deve sempre higienizar a pele para que ela possa dormir limpa, né? E receber os ativos durante a noite. Então, é importante que ela esteja limpa para receber hidratação, produtos ativos. Isso vale para os lábios também. Então, a maioria dos batons cosméticos, ele tem mais cosmética e não tanto tratamento. Então, preferir realmente os produtos mais ali à base da vaselina, da manteiga de cacau, que vão ajudar a hidratar sem retirar a hidratação natural da pele. O pessoal fala muito de vitamina E, é bom? Eu Pra prefiro hidratar? esses outros ativos. Esses assim, outros pra aí boca são mesmo, melhores, né? Beleza, maravilha. Obrigada, Beatriz. Um beijo para você. Márcio Assis, olha, temos um homem participando aqui com a gente, Ótimo. muito bom. Não usar a bucha em nenhum momento do banho, já tentei, mas parece que a pele não está limpa, né? Mas às vezes a gente sente Sim. isso mesmo. Isso é um grande questionamento, né, dos pacientes dentro do consultório, porque eles falam, mas se eu não passar a bucha não vai sair sujeira. Então eu falo assim, a bucha hoje, eu indico ela, por exemplo, né, foi ali para uma lama, brincou na fazenda, com aquela crosta de lama no pé, pode passar a bucha. Mas de rotina não precisa. Os primeiros dias é muito esquisito mesmo. Eu já não uso bucha há muitos anos, mas quando eu fui tirando a bucha, a gente vai ter fazendo tipo um desmame, igual vaquinha. Sim. Você vai fazendo um desmame, vai tirando a bucha, deixa ela só pro pé, depois você vai conseguindo. Ou então passa por uma esponja mais macia e depois retira a bucha por completo. Necessidade realmente não tem. É só costume mesmo.
E se a pessoa não conseguir, né? Vamos supor que a pessoa não consegue se livrar e desapegar da bucha. Tem alguma que seria melhor, assim, melhor nesse sentido, né? Para que ela pudesse não agredir tanto a pele? Vamos colocar menos pior? Menos pior? Uma bucha Isso. menos pior seriam as esponjas macias, se a pessoa não consegue desapegar de jeito nenhum. E aí tentar trocar o sabonete pelo óleo de banho, porque já ajuda mais na hidratação, né? E evitar o banho muito quente, que aí de algum lado a gente precisa ganhar, né? E caprichar na hidratação. Se ela não consegue tirar a bucha, essa pele já vai ficar muito ressecada, então caprichar na hidratação 3 vezes mais. Olha só. E vou te falar, a gente tem as perguntas do pessoal de casa maravilhoso participando nessa sexta-feira. Ô, Luiz, eu tô feliz, hein? Porque vocês não me deixaram aqui sozinha com a doutora. Estão sentadinhos aqui com a gente. Mas temos também pergunta lá com o Kleber, porque eu não tô na rua, mas o Kleber tá, entendeu? E o Kleber, olha, tem já uma colega, uma amiga nossa linda, maravilhosa, toda de verde. Kleber, qual a pergunta da nossa amiga para a doutora Jéssica? Vamos lá, Tati, vamos entender aqui com a Núbia qual a dúvida que ela tem em relação aos cuidados com a pele, principalmente agora nessa época mais seca do ano, e também uma dúvida que ela vai apresentar agora relacionada à idade. Vanúbia, qual a sua dúvida para a nossa especialista responder lá no estúdio? Eu tenho uma dúvida que, assim, depois que eu estou no climatério, a minha pele ficou muito mais oleosa e, assim, sai espinha. Depois de velha, eu saindo espinha. E sempre quando está perto de vir a minha regra, aí começa a sair uns carocinhos, parece uma espinha, sabe? Uns calombos no rosto, fica mais grosso. E eu tinha essa dúvida, já fui num dermatologista, me passou alguns remédios, alguns protetor solar, que até uso, alguns cremes, mas não resolve muito não. Sempre volta, sabe? Sempre quando é época do ciclo menstrual descer, vem esses calombos no rosto, principalmente na minha pele do rosto. Essa é a dúvida da Vanúbia, Tati. Olha só, obrigada aí a nossa amiga, né? Obrigada, Kleber, nas ruas aí de Uberlândia. E doutora Jéssica, agora vamos saber que eu gostei da pergunta da nossa amiga Núbia. Vamos começar entendendo que a mulher, depois do climatério, na verdade, a mulher em picos hormonais que ela tem, seja na primeira menstruação, na gestação ou no climatério, a gente tem muitas alterações nessa pele, né? Então, principalmente ali após o climatério, a maior queixa geralmente vai ser o ressecamento da pele e pode acontecer também essa acne, né? Que a gente chama de acne hormonal, na maioria dos casos. Por tudo que ela me falou, eu acredito que esteja muito relacionada à parte hormonal mesmo. Sim. Mas lembrando que a acne é uma doença, não é uma doença exclusiva de adolescente, não é exclusiva de alguma idade, então pode acontecer em diferentes fases da vida, né? Como sendo uma doença, a gente precisa de tratamento. E é um tratamento que muitas vezes exige um tempo prolongado de cuidados. Às vezes não é 1 mês, 2 meses que a gente vai usar os ácidos, tomar as medicações que vai resolver. Muitas vezes a gente precisa de um cuidado um pouco mais prolongado, um tratamento mais específico e às vezes que vai durar muitos anos, para a gente poder controlar essa doença. Olha só, então tá aí, né, a resposta pra Núbia, nossa amiga que estava lá com o Kleber, nas ruas de Uberlândia. E olha só, nós temos também aqui, né, as nossas amigas e nossos amigos que estão mandando pelo 99897.000. Simone, qual hidratante melhor? E a diferença entre hidratante e loção? Vamos lá. Então, eu já tinha pontuado sobre o veículo, né? Então, o veículo é exatamente o que a gente faz analogia com o meio de transporte. O avião leva de uma forma, o carro leva de outra, a moto leva de outro. E o que a gente faz entre a loção e o creme? É justamente o veículo. A loção consegue entregar uma cosmética mais leve, então ela espalha muito mais fácil na pele. E o creme, geralmente você pode ver que os cremes vêm em potes. Pote porque ele é muito mais denso, então é mais difícil de espalhar, mas geralmente dá uma sensação de que a pele está mais hidratada. Então é mais a diferença do veículo. Muitos produtos hoje existe a mesma versão dele em loção e em creme. O que vai diferenciar mesmo é a espalhabilidade, a cosmética, a textura. Escolher pode ser... Se for o mesmo produto, com a diferença de loção e creme, é mais em relação à cosmética e textura. Mas tem alguns produtos que mudam a formulação. Geralmente, os produtos em creme vão vir um pouco mais potentes, porque até pela textura, né? E em loção, um pouco mais leve. Eu imaginei. Bom, obrigada, Simone, pela pergunta. A Zileni, ficar mais de 1 hora no banho, quais os reflexos para a nossa pele? Misericórdia. Ixi, a doutora já falou misericórdia, eu acho que Zileni não é bom não, hein? Não.
O banho, quanto mais rápido, melhor, né? Porque, igual eu falei, não é só o produto, mas o tempo de contato da nossa água. A nossa pele foi feita para não ficar na água, né? Nós somos seres terrestres. Sim. Então, quanto mais tempo de contato, é igual pensar assim, quando você nada há muito tempo, a mão não fica enrugada? Sim. Isso significa que a gente está perdendo aquela água do corpo. Então, quanto mais tempo no banho, é o mesmo raciocínio. Então, tentar banhos mais curtos, né? Com a água morna, fria e mantendo a hidratação. Então, olha só. Vamos tomar um banho rápido, Mais até que vai rápido. ser economia de água Pra todo também, mundo. vai ser bom demais, bom pra né? todo mundo. Para a pele, para o nosso bolso. Sim. A Juliana, se a gente não pode tomar banho com a bucha, olha só, A bucha foi uma polêmica. Juliana estava de olho na sua dica, doutora. Se a gente não pode tomar banho com a bucha, o que pode ser usado para a gente tomar banho? Boa pergunta aí, Ju, vamos lá. As mãos. Você pode usar o sabonete líquido, sabonete em barra, o óleo de banho, que eu já citei aqui também, que é uma ótima opção. Depois que você toma banho com óleo de banho, você não quer voltar atrás. É uma sensação muito gostosa. Então você pega com a própria mão mesmo, esfrega. Pensando no ponto de vista de higiene, o óleo de banho e o sabonete líquido são melhores, porque não vai acumular nenhum resíduo, né? E também tem o sabonete em barra tradicional. Espalhou na mão, espalha no corpo, enxágua. Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer, né? Porque muita gente, antigamente, a gente só via sabonete em barra. Sim. Então, todo mundo, claro, tinha essa opção. Qual é o melhor? Sabonete líquido em barra? Falou em óleo, que você gosta bastante, né? Mas entre o líquido e o em barra? Vai muito da composição, né? Mas assim, existem hoje várias marcas que têm a mesma composição Sim. do líquido e do em barra. É muito cosmética. Então, assim, por exemplo, eu gosto muito de ter um sabonete líquido perto da pia, porque às vezes terminou de lavar a louça, você já enxágua ali com o sabonete líquido, tirando o resíduo do detergente e já ajudando a hidratar a sua mão. Mas às vezes para tomar banho, né? Por exemplo, para lavar pincel, eu gosto muito de ter o em barra. Eu acho que é bem mais fácil, porque eu já espalho ali no próprio sabonete da barra. Olha, boa ideia, dica aí da doutora Jéssica. Gostei, hein? Quem gosta de maquiagem, né? Fica a dica. Bom, Maria Helena, meu rosto fica cheio de pedrinhas de sal por causa do suor. Nossa, é normal isso? Olha, pedrinhas de sal, essa é nova. Mas às vezes pode ser algum tipo de reação que a pele está tendo, né? Ao suor intenso, às vezes até ao próprio ressecamento do rosto. É importante passar em consulta para a gente tentar entender um pouco melhor o que são essas pedrinhas. Nesse caso, eu ia até fazer essa pergunta. Obrigada, viu, Maria Helena? E é realmente, que casos, né? Por exemplo, principalmente nesse tempo seco, que a gente fala, não, tenho que ir realmente procurar um médico, porque já está passando do normal, né? Porque a gente sabe que nessa época tem o ressecamento, tem algumas coisas, mas em que momento que assim, não, vamos lá procurar um especialista, um médico? Ó, logo depois do banho, né, principalmente o banho quando tá muito quente, o tempo começou a ficar muito seco, é natural que às vezes a gente sinta um pouquinho de coceira na pele. Um pouquinho, que vai passar transitoriamente, né, vai passar bem rápido. Então, se essa coceira persiste, se começou a dar ferida, se tá tendo áreas que estão ficando muito vermelhas, principalmente essas áreas de dobra, se tá te incomodando, né, vamos pôr, atrapalhando a colocar uma roupa, atrapalhando a dormir, já não tá dentro do normal, já merece uma consulta com certeza. Ah, sim. Vamos fazer mais uma pergunta aqui, ó. A Vilma, eu tenho câncer de pele, já fiz vários procedimentos, né, cirúrgicos. Sim. Qual o melhor creme para ela? O melhor creme seria aquele sem cheiro e sem conservantes, igual eu expliquei. Então, o creme médico, que ele geralmente não tem cheiro, não tem cor, mas ele vai entregar ativos. Então, acredito que o médico que acompanha deve ter prescrito algo nesse sentido, porque a gente tem que entender também qual tipo de câncer de pele e lembrar que não só o hidratante, mas também o protetor solar, nesse caso, indispensável, né? Então, a Maria Helena falou aqui questão da pedrinha. Um beijo para você, Vilma. Então tá aí, né, o melhor hidratante para Vilma. E a Maria Helena falou da questão da pedrinha do sal, né, de sal que ela sente, né, como se fosse. Tem pessoas que têm alergia, por exemplo, à água do mar. Entra lá, água salgada, sai, né, toda vermelha, isso. Coçando, né? E também, às vezes, até na hora de tomar um banho, dependendo, lavar a cabeça, fica um pouco também. Isso é normal ou enfim, procura o médico porque você está com algum problema na pele? Então vamos relacionar essa pergunta a Vamos. como que a gente sabe o tipo de pele. Sim, então, se exatamente. a sua pele tem esse tipo de sinais e sintomas, já é um sinal de alerta. Sua pele provavelmente é uma pele sensível ou você pode estar com alguma doença de pele, uma dermatite atópica, né, algo mais intenso ou pior. Então é bom passar em consulta mesmo para a gente poder avaliar. Maravilha! E aí a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui na entrevista. E olha só, nós estamos falando aqui no Você hoje sobre o tempo seco e o que esse tempo seco faz com a nossa pele. E parece que, olha, eu gosto do pessoal que participa aqui, viu? Tanto você de casa, que participa com a gente pelo telefone, quanto também o pessoal das ruas de Uberlândia. E o Kleber, que está lá
onde, não sei o direito, o Kleber depois vai falar onde você tá, Kleber, aí, porque na praça não, né? Tem uma amiga nossa que quer fazer aí uma pergunta para a doutora Jéssica, né? Não, né? Conta pra gente onde você está aí, nas ruas de Uberlândia. Tati, a gente está na Vasconcelos Costa, no bairro Martins, e agora com a Érica, que vai tirar uma dúvida aí com a nossa especialista a respeito de uma situação que a Manuela, a filha dela, passa. Érica, é com você a pergunta. A minha dúvida é sobre a dermatite atópica. Qual que é a melhor indicação? Que agora nessa época do frio acontece com maior frequência. Tá aí, Tati, essa é a dúvida da nossa querida Érica aqui do bairro Martins. Obrigada, Érica, pela sua pergunta. Obrigada, Kleber, doutora Jéssica. Olha, a gente, tá vendo? Tem muita gente, né, com essa dermatite. Se eu pudesse assim, eleger a top 1 das doenças de pele que mais sofrem nessa época, é a dermatite atópica mesmo. Então, assim, é lembrar que é uma doença crônica, então a gente tem controle dessa doença, mas muitas vezes a gente não consegue chegar ali num 100%, né? Então vão ter épocas de crise, épocas de remissão, então a gente tem o tratamento da crise, o tratamento da manutenção e o tratamento de quando chega a ferir a pele. Então o mais importante, eu fico batendo nessa tecla, é hidratar a pele. E para isso a gente tem alguns hidratantes específicos, mais potentes, então sempre deixar de lado, principalmente nesses casos de doença, os hidratantes que têm corante, que têm cheiro, que têm cor, né? A gente vai deixar eles de lado e preferir os hidratantes médicos. E aí com o seu médico ele vai decidir junto com você qual o melhor hidratante, mais potente, menos potente para cada época, porque vão ter as fases que vai precisar de mais e depois menos, né? Mas sempre mantendo uma hidratação constante. Maravilha! A Érica aí, ó, já teve a resposta da pergunta dela. E nós temos também aqui a Sueli querendo saber qual é a ordem certa, creme e depois protetor ou ao contrário? Boa pergunta. Ótimo. Vamos lá, é sempre o protetor por último. Então a gente lava, hidrata e protege, nessa ordem. Lava, hidrata e protege, aprendi também. A Rita, ao tomar banho, eu não passo a bucha no meu corpo, só água e sabão. E também não passo sabão no cabelo, é errado? No cabelo a gente precisa do produto específico para o cabelo, né? Que vai ser o shampoo. A gente tem algumas técnicas de lavagem, não vou entrar muito a fundo nisso, mas existe técnica que você usa até o condicionador ou a máscara direto, existem cremes de limpeza, mas tá certíssima. Sabonete a gente não usa no couro cabeludo. Maravilha. Janayara, como evitar a foliculite? Bom, a foliculite vem do folículo, né, ali da onde nasce o pelo, geralmente, então um dos tratamentos que eu indico muito é o laser, então junto com o seu dermatologista ele vai indicar o melhor tipo de laser para você, porque se a gente mata esse folículo não tem mais doença, né? E evitar muito roupas apertadas, tentar lavar essa região com sabonetes, nesse caso antibacterianos vão ajudar, mas só nessa região, né? E hidratar a pele também. Olha só, obrigada aí, Janayara. A Graça, lá de Araguari, está dizendo o seguinte, que interessante essa entrevista, amei aprender sobre o banho da bucha, que ela não vai, né, usar. Amei o óleo sabonete, vai começar a deixar a bucha. Que bom, fico feliz. Tá vendo? Já começou aí o pessoal. Obrigada, Graça, um beijo grande para você, minha amiga. Sara, queria saber o que eu deveria passar no meu rosto. Todo tipo de hidratante que eu passo nele sempre piora a oleosidade durante o dia e isso me incomoda muito. É aquela questão do veículo que a gente tem falado também. Então, a pele oleosa, ela precisa de hidratação, mas a gente vai preferir veículos mais leves. Então, hidratante com textura em gel, textura em sérum, vão ser melhores para ela do que a textura do creme mesmo. Ele vai ficar um pouquinho mais pegajoso. E aí, de acordo com o tipo de pele, se tem acne, se não tem acne, a gente monta uma rotina mais personalizada. Mas o que eu poderia indicar seria isso, preferir a textura em gel ou em sérum, que são aqueles conta-gota, geralmente, são mais leves. Então, é uma coisa que você falou de acne, né? Obrigada, Sara, pela pergunta, viu, minha amiga? Nesse tempo seco, a pele com acne, geralmente a gente imagina, né, que é mais oleosa. Então, ela sofre menos ou não tem nada a ver? Ela acaba também sendo bem prejudicada? Vai ser prejudicada, se tiver sem tratamento, vai ser prejudicada igual. Mas a acne que já está em controle, em tratamento, a gente geralmente faz só um ajuste de rotina, né? Então, assim como o ano tem as estações e vai mudando, né, todo o clima, a nossa pele também precisa mudar de cuidados. Então, a gente precisa de pelo menos umas 2, 3 consultas por ano com o dermato para poder ajustar essa rotina. Porque a pele vai mudando ao longo do tempo e a gente também tem uma pele no rosto e geralmente uma pele do corpo. Muita gente nota isso. A pele daqui às vezes mais oleosa, daqui para baixo um pouco mais ressecada. Então a gente tem que ter esses cuidados específicos. Ótimo. A Suzana Guiar, minha pele é oleosa. O que eu devo fazer para combater ou controlar a oleosidade? Bom, lavar com sabonetes específicos para esse tipo de pele, que é uma pele mais oleosa.
hidratante, né? Porque sempre pele precisa de hidratar, mesmo a pele oleosa. E o protetor solar. Isso, assim, seria uma rotina básica, que é o lavar, hidratar e proteger. Mais do que isso, se ela sentiu que nessa rotina básica não está conseguindo tirar a oleosidade, aí a gente precisa de uma consulta, porque às vezes a gente precisa colocar alguns ativos, ácidos ou até medicações para ajudar a tirar realmente essa oleosidade em excesso. Maravilha. Gente, estou gostando de ver vocês participando com a gente aqui na tarde dessa também. sexta-feira, né? Doutora Jéssica aqui respondendo vocês, estou amando, amando. Maria Lúcia, a minha pele é oleosa, ela falando. Eu posso usar creme porque a minha pele tem muito óleo. Qual é o produto que eu posso usar e a frequência de lavar? Ah, ótima pergunta. Então, a gente não deve lavar o rosto mais do que 2 vezes ao dia. Então, até falo, por exemplo, assim, eu vou fazer ginástica de manhã, eu lavo o rosto antes de sair, depois que eu volto, como que fica essa rotina, já que tem que ser 2 vezes, né? Então, lava de manhã, vamos supor que a pessoa vai sair para uma academia, então só lava e passa o protetor solar, a hora que volta, você faz realmente a rotina de pele. Você vai lavar com aquele sabonete específico de manhã e à noite, antes de dormir. Para ficar fácil de lembrar, o travesseiro precisa receber a pele limpa e o mundo também. Então, a gente dorme com a pele limpa e acorda limpando ela. Adorei isso, o travesseiro e o mundo. Obrigada, Maria Lúcia. Delma de Uberlândia. Meu esposo, 45 anos, né? Tem 45 anos, está com uma pele com coceiras e vermelhidão. Passou por vários médicos clínicos, já passou pomada, tomou antialérgico, usou permetrina 5% e nada sara o rosto e as mãos. O que fazer? Ela quer alguma outra dica, né? Nesse caso, me parece que já é algo mais sério do que só uma coceira esporádica, né? Algo de ressecamento de pele, então é muito importante a gente dar uma olhada. Mas algo que eu posso falar para todo mundo se é uma região muito extensa do corpo, evitar de passar pomada. A pele, igual você mesma disse, é o maior órgão do nosso corpo. Então, às vezes a gente acha que é só uma pomadinha e a gente passa pomada ali no braço inteiro e a pele tá absorvendo aquilo que é uma medicação. Então, na dúvida, não resolveu com a primeira coisa, não resolveu com o primeiro médico, né, com a primeira dica ali, às vezes, de uma farmácia, procura o médico quanto antes, para evitar até complicações. Maravilha, então, tá aí, Delma. Passa para o seu maridão aí. Cristiane, faço uso do creme esfoliante 2 vezes ao mês, de manhã. Não uso muito a bucha também. Qual o melhor tipo de esfoliante e é realmente eficiente esfoliar a pele? Não existe assim uma regra, tá? Então, não é toda pele que precisa de esfoliação, inclusive peles sensíveis, peles com dermatite atópica, a gente vai evitar esse tipo de produto. Então, não tem um melhor ou pior. É bom a gente avaliar se tem algum ativo, algum ácido, algum químico ali que pode fazer mal para essa pele. E se não tiver, a gente mantém. Essa frequência que ela disse é muito boa, 2 vezes ao mês, ajuda a tirar ali um pouquinho do que fica de acúmulo, mas não mais do que isso. A Cileida, eu às vezes esfrego a pele do braço e sai um monte de pele, parece que tá descascando. O que será? Fica cheio de pele velha, será a idade? Não, Cileida, calma aí, não, isso não. Fala aí, Não, doutora, eu acho que não. Não. Geralmente, quando a gente vai passar a mão, principalmente na pele seca, e sai aquele farelinho, como se fosse uma farinha bem fininha, é ressecamento de pele. Então, às vezes, a pessoa tá usando hidratante, mas não tá usando o hidratante correto. Às vezes, tá usando um hidratante cheio de cheiro, de cor, né? Cheio de coisas que não estão hidratando de fato, e a pele tá sentindo isso. Então, ela tá ficando ressecada. E aí, ela fica como se fosse um farelinho mesmo. Dalvani, estou com herpes zoster, né? Desde setembro, não sara de jeito nenhum. Já usei o medicamento indicado para essa doença e nada. Primeiro precisa confirmar se realmente é um caso de repetição de herpes zoster ou herpes simples, né? Em alguns casos eu vejo alguns diagnósticos que passam batido para saber. Hoje já existe tratamento, tá, preventivo para herpes zoster, já existe vacina, mas aí tem que passar com o seu médico para ver se vai ser o ideal para você ou não. E existe tratamento preventivo para herpes simples. Então, eu recomendaria uma consulta, para a gente poder avaliar o caso. Nossa, doutora Jéssica, a gente tem aqui mais algumas perguntas, tem a Sheila, Maria Eduarda, Luciana, a Rose. Eu vou passar para a doutora, tá? E aí, a nossa produção vai mandar a resposta. Pode ser, doutora? Pode, fica Porque combinado. o pessoal com certeza arrasou hoje, né? Foi, assim, participação em massa. Eu amei isso. Né, porque realmente a gente faz com muito carinho, né, toda a produção do Você faz esse programa com tanto carinho para que as pessoas realmente tenham suas dúvidas, né, respondidas. E você arrasou, doutora, muito obrigada. Tá?